Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para debater mais um assunto muito presente nos relacionamentos, ciúme. Você sabe lidar com o seu ciúme? Você tem um ciúmes, diríamos, normal ou patológico? O ciúme que a gente considera normal é um ciúme quando eu tenho medo de perder, não é? É natural que eu tenha medo de perder a pessoa que eu amo, medo de perder os meus amigos queridos, de perder alguma coisa que eu tenho muito valor, que é muito importante para mim. Então isso é algo natural, eu quero preservar as coisas que eu gosto. É preciso também tomar cuidado com o apego nessa hora, não é? Então, ter esse olhar atento para ver se esse ciúme não está atrapalhando sua vida, não é, Josi? O patológico a gente pode dizer de uma falta de equilíbrio, né? É você ficar 24 horas vigiando o outro, então você está sempre ligado o que está acontecendo, você já não consegue mais viver, né? Está sempre em função desses ciúmes, e aí é um ciúmes que gera uma fantasia muito grande, já vê coisas onde de fato não existe, né? Não tem. Uhum. Então você começa a fantasiar e criar situações, comportamentos do outro, porque esse ciúme já perdeu o controle, né, Marisa? Cuidado com essa interpretação que você tem de uma situação que você visualizou. Lembrando que cada um de nós interpreta uma cena, interpreta uma conversa, interpreta uma atitude de maneiras muito diferentes. Então é importante também ouvir o lado do outro e entender se você está perdendo o controle, se você está o tempo inteiro querendo saber onde está o seu parceiro, o que está fazendo, aí você começa a mexer no celular, você começa a mexer nas coisas dele. Então identifique realmente se existe um motivo, né, Josi? Se tem alguma coisa concreta que te gera um ciúme ou é uma fantasia nome da sua cabeça. Exato, se algo aconteceu e desencadeou esses ciúmes, ou você já tem esse comportamento, né? Sempre foi uma pessoa ciumenta, um rapaz ciumento, enfim, de relações anteriores também. Porque a gente não pode deixar de dizer, quando a gente fala dos ciúmes, da autoestima, né? Porque quando você tem uma boa autoestima, quando você gosta de você, quando você sabe do seu valor, quando você acredita que você pode ter alguém, você não vai ter esse medo tão grande de perder o outro. Porque quando a gente está muito inseguro e pensando que pode perder a qualquer momento, que pode ser trocado, é porque a gente não está se vendo com tanto valor assim, né? Porque se você sabe que você pode ter, você vai ficar mais calmo, mais tranquilo. Você sabe que o outro quer estar com você e que você merece ter esse outro, porque você tem valores, tem qualidades, né? Tem esse amor próprio que te ajuda. Agora, quando você está muito inseguro, vai dar uma resgatada na sua autoestima como ela está, né, Marisa? E além disso que a Josi falou, tem uma questão também da comparação. Cuidado quando você começa a se comparar com outra pessoa. A outra pessoa é mais bonita que eu, é mais inteligente, é mais magra, é mais alta, ela ganha mais dinheiro. Aí você começa a se comparar com outras pessoas, aí você se coloca numa posição muito abaixo. E aí, neste momento você se sente vulnerável. Aí você acredita que você não tem qualidades suficientes, que você não é boa suficiente para ser amada. Então toma cuidado também com esta questão de como eu me vejo, que está realmente muito voltada a essa autoestima, a essa autovalorização, mas também o quanto tempo, ao invés de eu ajudar e melhorar o meu crescimento, eu estou me comparando com o que o outro tem. O outro é o outro, você é você. Outro ponto também, né? Se você está numa relação onde é uma relação de igualdade, isso fica um pouco mais tranquilo. Se você vê o outro como mais que você, já gera insegurança e já vai gerar esses ciúmes, né? Então, será que você está vendo o seu parceiro ou sua parceira como melhor que você? Quer seja por uma posição financeira, uma independência maior, quer seja por beleza, enfim, precisa ver o que está existindo de fato aí, mas quando a gente coloca o outro acima, gera essa insegurança, né? Então, por que eu coloco o outro tão mais do que eu? O que esse outro tem que me falta? Ou será que está faltando mesmo você olhar para os seus valores, para as suas qualidades e resgatar um pouco mais você também, né, Marisa? Exatamente. Tem uma pergunta aqui para nós dizendo assim: e quando o ciúme tem motivos, o que eu faço para lidar com isso? Você tem que identificar, então, o quanto esses motivos estão fazendo mal para você, estão te judiando. Porque a gente ter uma situação pontual é diferente de eu ter motivos no plural. Então, se eu tenho alguém que está me dando muitos motivos, eu preciso identificar. Esses motivos são concretos?
essa pessoa não me dá atenção, essa pessoa não me prioriza, essa pessoa não me valoriza, essa pessoa não está me admirando, esse relacionamento está muito truncado. Então, é preciso identificar assim, esses motivos são concretos? Se eles são concretos, se ele judia do seu relacionamento, coloca na mesa, coloca a transparência, coloca para o seu parceiro como você está se sentindo e pede a opinião dele também. Porque às vezes a gente precisa dessa conversa, não é? Para poder entender se o outro está ciente de que ele está me dando motivos para eu ter ciúme, se ele não está percebendo isso e o quanto esses motivos estão judiando. Então, toda questão, seja de ciúme ou que detona o relacionamento, ela precisa ser pontuada, precisa ser conversada, né, E a gente não pode deixar de olhar também para a possessividade, né, Marisa? Que me parece que caminha aí também muito próximo. Então não pode ter amigos, não pode curtir uma foto, não pode... Aí quando eu falo de curtir, é curtir. Eu acho que outra coisa é quando falta com respeito. Então quando eu escuto, quando eu leio comentários que eu interpreto como uma falta de respeito, é uma outra coisa. Mas às vezes a gente tem um comportamento tão possessivo, tem tanto medo de perder o outro, que se pudesse colocava numa redoma, né, e protegia demais, que aí faz perder. É por esse ciúmes exagerado, é por esse controle que você perde, né? É por esse medo de perder, porque o outro não suporta, porque sufoca, né? Então assim, comece a analisar um pouco no dia a dia, nas situações, será que realmente vale a pena discutir por isso? Será que eu não estou exagerando? A gente tem que fazer uma autoanálise também. Uma vez que eu identifico que eu sou uma pessoa ciumenta e que por esse ciúmes excessivo eu posso perder o outro, eu preciso tentar trabalhar um pouco isso. Tá, ele mandou uma mensagem para um amigo, ou ele curtiu uma foto, ou ela curtiu uma foto, ou conversou com outras pessoas, deu um pouco de atenção. Eu preciso exagerar e discutir, né, e gerar um conflito por isso? Ou eu posso parar nesse momento, repensar um pouco minha atitude? Não, eu estou exagerando aqui. Isso não é um motivo forte para gerar um conflito muito grande, né, Marisa? Exatamente, isso é uma clareza que precisa ser colocada. Eu preciso entender, na verdade, esse termômetro. Só vou entender se eu me conhecer. Outra pergunta que tem aqui para nós é assim, quando o ciúme passa a ser agressivo. Isso é muito perigoso, né? Então eu estou entendendo que essa agressividade, talvez que você se refira, seja xingos, elevar a voz, começar a brigar, começar a se desrespeitar. Então aí é preciso tratar, é preciso entender, é preciso cuidar. Essa agressividade pode ficar pior, um relacionamento com agressividade ou verbal, ou até chegando à física, não existe mais respeito. Então se não existe respeito, não tem relacionamento. E é impor limite, né? Nessa hora eu preciso me posicionar muito firmemente, dizer não, né? Aí você passou dos limites. Porque se eu autorizo uma agressão hoje, eu vou autorizar outra amanhã. Se eu deixo humilhar hoje, vai humilhar amanhã. Não tem que passar a mão na cabeça, não tem que minimizar uma situação. Uma agressividade, quer seja física ou verbal, precisa ser pontuada na hora. Eu não vou aceitar, eu não tolero. Comigo você não fala dessa forma. É você que se posiciona. É você que se impõe diante da atitude do outro. Se bate mais de uma vez, é você que está autorizando. Num primeiro momento você pode ser vítima, no segundo já não mais, porque você tem um poder enorme de se colocar. Só que se você deixa, você está autorizando com que o outro continue com esse comportamento a vida inteira. E aí fica muito mais difícil sair. Aí entra numa relação de 1 ano, de 5 anos, de 20 anos apanhando. E aí tão enfraquecida já na relação, já não consegue ver mais saída. Na primeira agressão você precisa dizer aqui não, o ciúmes não justifica. Nenhuma atitude, por mais que gere um ciúmes, um comportamento que o outro acredite autorizar aí a agressão, não autoriza. Quando chega a agressão é porque faltou o respeito. E é você que precisa resgatar, tendo uma atitude, né, Marisa? Então é assim, né? Quando que eu identifico que o ciúme está fazendo mal? É justamente quando ele atrapalha o relacionamento, é quando os parceiros não estão mais conversando, quando não existe mais respeito, não existe mais o carinho e o cuidado. Então, identifique este ponto, entre em contato com o que está acontecendo com você, com o seu parceiro, busque caminhos, busque um autoconhecimento, busque o diálogo e identifique. Se ele tem um exagero, ou seja, ele está atrapalhando a relação, é hora de cuidar, tá? Tem uma outra pergunta aqui, Marisa. Me falaram que quem não sente muito ciúmes não ama. Isso tem fundamento? Não, ciúmes é uma coisa e amor é outra, não é? Então a gente tem que falar que amor nós estamos falando de um sentimento e ciúme nós estamos falando de uma questão que atrapalha o relacionamento.
O ciúme pode estar muito ligado a uma insegurança, ligado a uma baixa autoestima, ligado a uma pessoa controladora. Então, cuidado com a crença de que assim, ai, se não tem ciúmes, ele não me ama. Então, existe uma crença muitas vezes assim, que amor e ciúme andam paralelos. Não, não anda. E é interessante essa fala, é muito delicada ao mesmo tempo, porque assim, se a gente for pôr no termômetro, então, o amor pelos ciúmes, um ciúme exagerado quer dizer um amor enorme? Né? Não, é uma falta de controle. É exatamente o que você acabou de pontuar, né? Então, é uma insegurança, é uma possessividade, é um problema sério de autoestima. Então, é muito delicado mesmo a gente firmar nessas crenças, né? Porque então a gente acaba interpretando erroneamente situações que não deveriam. Vamos desvincular, porque essa crença é muito antiga. Tem que ter uma pitadinha de ciúme, significa que o outro importa comigo. Não, às vezes atrás do ciúme, inclusive, a pessoa usa o ciúme como uma ferramenta para dizer que está se importando com você e você acredita nisso e não é verdade. E então, outra também, manipulação, né? Às vezes um ciúmes não dito não é um ciúmes não sentido, né? Às vezes a pessoa não é também de falar que está sentindo ciúmes, mas sente. Acho que a insegurançazinha faz parte também da relação, né? Então, mas nunca definir ou dizer que quem ama tem ciúmes e quem tem muitos ciúmes ama mais, isso não. Duas perguntas aqui, né? Como cuidar disso e como que eu posso lidar com o ciúme? É se conhecer, tá? É tentar entender, assim, o quanto o seu ciúme te atrapalha, o quanto o ciúme deixa você vulnerável, faz com que você tenha atitudes que você não se sente bem depois, que criam brigas, que criam situações que fogem do controle. Então, tentar entender por que esse ciúme está aí. Autoconhecimento, procurar entender suas emoções, procurar realmente conhecer um pouco mais, leia sobre o assunto, busque uma literatura bastante confiável, busque terapia se possível e procure entender o que está acontecendo com você, porque muito individualmente essas questões aparecem, tá bom? E é importante reforçar aí o papel da terapia nesse momento, né? Porque, como você diz, meu ciúme me faz muito mal, como posso me cuidar? Preciso entender da onde ele começou, né? Em que momento, foi uma situação pontual, eu sou uma pessoa ciumenta, o que está por trás desses seus ciúmes? É uma insegurança, é o medo de perder o outro, é um problema de autoestima? A gente nunca pode dizer de uma forma geral quando a gente tem que olhar o indivíduo, né? A situação de cada um. Mas resgatando sempre essa importância de você estar bem com você. E quando você está bem com você, você acredita que você pode ter o outro. Você se trata melhor, você se respeita e o outro vai te olhar dessa forma também. A gente não pode esquecer que o olhar do outro passa pelo mesmo olhar com que nós nos olhamos, né? Então, se você está insegura, se você acha que não merece o amor do outro, que vai perder, é isso que o outro vai perceber também e aí passa a não olhar com encantamento, com admiração. Se você está bem com você, se você admira, se você gosta de você, isso é admirável pelo outro também, né, Marisa? Isso, é importante também ver, se o ciúme vem da outra parte, então a outra parte tenta te controlar, a roupa que você está usando, como você se coloca, os amigos que você tem, a sua liberdade de ir e vir. Então aí pode ter um machismo implícito sim, como alguém nos posicionou, pode ter um controle, é importante sim identificar como que o outro está te tratando e você tratando o outro. Então cuida sim para entender o que existe por trás desse posicionamento, dessa postura, né, que é inadmissível quando nos faz sofrer, tá? Aqui tem mais um comentário dizendo da postura ali. Será machismo da parte dele? Você falou da agressividade, você disse que foi a partir do momento em que você foi trabalhar. É muito importante olhar essa atitude dele diante do seu comportamento aí, né? Quer dizer, o fato de você ir trabalhar gerou um ciúmes tão grande que partiu para uma agressividade. Que relação é essa que você está vivendo, né? E o que você está fazendo com isso? Porque a partir do momento que ele diz, não, você não pode trabalhar, eu não quero que você trabalhe, você diz, ok, não vou trabalhar, você está autorizando a ele a dominar e a fazer o que ele quiser dentro da relação. Então, nessa hora, é importante questioná-lo. Por que eu não posso trabalhar? Por que, né, a partir de um comportamento desse, você me agride? Pode sim ser uma atitude muito machista, né? Porque ele pode trabalhar, você não pode trabalhar. Agora, seria muito importante terapia nesse momento para olhar que tipo de relação você está vivendo.
né? Porque provavelmente não foi um fato isolado, com certeza ele tenta te controlar em diversas outras situações também. Isso, e a partir do momento que os casais têm esse tipo de situação, onde um quer controlar o outro, podar o outro deixa de crescer, um relacionamento que não te ajuda a crescer, um relacionamento que não permite com que você se conheça e seja você verdadeiramente, se pergunte se vale a pena continuar, tá bom? Bom, isso era o que a gente queria conversar um pouco hoje com vocês. Agradecemos aí os vários comentários, as participações. Mais um comentário aqui do Murilo, gratidão, vou rever meus conceitos e tentar conversar mais. Acho que a comunicação é sempre a melhor saída para os conflitos, né? E trabalhar os seus ciúmes para não perder o outro. Sem dúvida. Grande prazer estar com vocês e até um próximo momento onde abordaremos outros assuntos. Um abraço. Tchau.